Quinto ano, boa tarde. Vamos iniciar hoje a nossa aula de matemática e a gente vai iniciar com problemas de área, né? Como eu falei na última aula, era para você estar dando uma lida, né? Resolver se conseguisse, se não conseguisse não tinha problema que a gente ia entrar hoje nesse conteúdo, né? Vocês chegaram a fazer a leitura? Eu consegui fazer até a página prof, até a página... Tá. 35, eu fiz tudo. Muito bem. Eu fiz até a página 41, Eu fiz até a página 35. Tá bom, ok, não tem problema, tá? Era mesmo somente para adiantar quem pudesse. Quem não pudesse, não teria problema. Então, olha só, galerinha, ó, o que eu quero conversar com vocês é o seguinte. Esse texto aqui, né, que fala sobre a extensão territorial do Brasil em hectares. Vocês chegaram a alguma conclusão sobre o assunto? Ninguém Ô, conseguiu? prof, deixa eu sair aqui rapidinho, daí você deixa eu entrar de novo pelo notebook? Sim, vai, Fernanda. Alguém chegou a alguma conclusão? Não? Eu não. Tá bom, então vamos lá. Eu vou ler aqui, tá? Então, o Brasil tem uma extensão territorial de 851.196.500 hectares, aproximadamente. As terras indígenas estão distribuídas pelo país, ocupando uma área de 117.426.348 hectares, que representam pouco menos de um sétimo da área do país. A maior parte destas terras, 115.344.445 hectares, concentra-se na região denominada Amazônia Legal. A pequena parte restante está espalhada pelas regiões Nordeste, Sudeste, Sul e estados de Mato Grosso e do Sul e de Goiás. Muito bem. Primeira coisa, alguém teve curiosidade de saber o que é a Amazônia Legal? Eu. Tu pesquisou? prof. Você pesquisou? Eu não pesquisei, mas eu ia pesquisar. Eu ia pedir pro meu pai para me pesquisar agora na aula. Eu posso? Tá, então eu quero que vocês façam o seguinte para a próxima aula. Eu quero que vocês pesquisem, mas não precisa fazer trabalho. É uma pesquisa para a gente estar compartilhando as informações na próxima aula, tá? Então, eu quero que vocês pesquisem o que quer dizer Amazônia Legal, ok? Segunda pergunta. O que vocês acham que esse texto tem a ver com matemática? Os hectares. E as frações que tem ali embaixo. Frações, então a gente já achou frações. Eu posso compartilhar a tela do significado da Amazônia Legal? Não, agora não, tá? Porque senão não vai dar tempo. Deixa primeiro a gente fazer aqui essa parte aqui, tá? Tá, Vi? Tá, Gabriela, pode falar? Então, eu acho que eu tenho mais ou menos uma noção do que seria a Amazônia Legal. Tá, o que tu acha que é, mais ou menos? Seria uma parte onde tem mata, vegetação e animais que está sendo preservada, que não pode mexer ali. Não sei. Pode ser também. Então, assim, ó, eu quero que vocês façam essa pesquisa para a próxima aula, tá? Para a gente estar compartilhando as ideias, ok? Não é trabalho. É apenas uma pesquisa sobre o que é a Amazônia Legal, ok? Entende? Então, tá bom. Então, a gente já viu como falaram aqui, que nós temos fração, né? Que aqui fala 1/7, né? Da área do país, né? Falamos em hectares, né? Tá. Mais alguma coisa que fala sobre matemática aqui? Os números, né, gente? Então, olha só. O que eu quero que vocês entendam é o seguinte. Vocês estão vendo que esse pequeno texto que tem aqui, ele tem várias informações matemáticas, né? Então, como vocês já sabem o que é uma fração, vocês já detectaram que aqui fala sobre fração, ok?
E os hectares também vocês falaram, só que vocês ainda não sabem o que é, porque a gente vai entrar na explicação. Então, a matemática, gente, ela está ligada, como a gente sabe, no nosso dia a dia, né? Então, eu tenho que saber a matemática, não apenas uma fórmula, uma simples continha, mas aqui, ó, nessa interpretação de texto aqui, ó, quantas informações matemáticas eu encontro aqui? Se eu não entendo, eu não vou conseguir entender o texto, não é? Tá, quem quer falar? Vitória, Enzo. Ô, prof, daí eu sei já o que é equilates, porque eu tinha feito aquelas páginas e explica o que é. Ah, você já sabe. Então, espera só um pouquinho, a hora que chegar a hora, tu vai falar para mim, tá bom? Tá, então vamos fazer o seguinte, Enzo. Explica para a prof o que tu entendeu por hectare, então. Fala agora para nós. Eu não sei explicar assim muito bem, prof, mas eu vou tentar. Tá, pode explicar do teu jeito. Hectare seria 400 metros quadrados e 100 hectares Tá. dá Então 1 quilômetro. Tá, então você chegou em quilômetro quadrado e metro quadrado, isso? Enzo? Quem mais queria falar, Bruna? Prof, eu não sei, mas eu acho que a gente já tinha aprendido sobre a Amazônia Legal. Eu acho que naquele trabalho de geografia do bimestre passado lá, que era um trabalho que era para fazer um resumo de um texto que você tinha mandado o link lá. Acho que tinha falado um pouco sobre a Falava um Amazônia pouco também, né? Aham. E outra coisa que eu queria falar, prof, Só um pouquinho, gente. Fala. é que eu já sabia um pouquinho, assim, eu já tinha uma noção também, um pouco do que era hectare antes de eu ver na apostila, porque meu pai antigamente era corretor de imóveis, daí ele ficava falando em telefone, assim, dos hectares de alguma fazenda, alguma coisa. Então a gente já chegou à conclusão que hectare é usado para uma área muito grande, né? Certo? Eu posso falar, prof? O que é hectare? Fala, Vitória. É um espaço que a cada 10.000 é 1 hectare. E ele é usado uma unidade de medida para medir a área. Ok, mais alguém quer falar, Gabriela? Eu também queria falar o que é hectare, que eu gosto bastante de ler gibi da Turma da Mônica Jovem. Sim. E daí eu vi lá que 1 hectare é 100 metros quadrados normalmente, assim, de vegetação. Tá, não só de vegetação, né? O hectare, ele é usado em É uma grandes... medida diária. grandes medidas de área, né? Sim. Ok. Então, aqui a gente já viu aqui nesse pedaço que nós temos hectare, que fala sobre a matemática e fala também a fração, né? Então, aqui, ó, a Amazônia Legal e a distribuição das terras indígenas. Então, aqui aparece o mapa. Então, como vocês vão fazer essa pesquisa? Eu quero que vocês descubram também por que nessa Amazônia Legal tá as terras indígenas, tá? Então, vocês vão pesquisar sobre isso. Aí, aqui embaixo, fala ainda sobre a Amazônia Legal, que ela é uma área de 5.217.423 quilômetros quadrados, que corresponde a pouco menos de 2/3 do território brasileiro, além de conter toda a Amazônia brasileira nesse território. Ainda abrange parte do Cerrado, que são os biomas, lembram dos biomas brasileiros? Cerrado, Amazônia, Pantanal, lembram? Ok. Então, o Cerrado é um dos biomas brasileiros, né?
Pantanal e Mato Grossense. Os estados do Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins e parte do estado do Maranhão compõem essa área que abriga a maior bacia hidrográfica do mundo, com cerca de 1/5 do volume total de água doce do planeta. Olha só. Apenas na Amazônia há aproximadamente 1/5 de toda a fauna do planeta. Então, quando eu falo 1/5 da fauna, né? Como é que eu iria descobrir o que é 1/5 da fauna? Como é que eu iria descobrir? Como é que eu vou representar 1/5 da fauna do Brasil em um desenho? Eu acho que dá para fazer um círculo e dividir em 5 partes, como se fosse uma pizza, e daí pintar uma parte. E uma parte seria a parte que representaria a fauna. Muito bem. Então, vamos fazer aqui o que a Gabriela falou. Fazer um círculo, né? Um gráfico de pizza. Dividir. Peraí que aqui vai dar errado. Cinco pedaços, né, Gabi? Então, eu pintaria um. E eu estou dizendo que isso aqui é 1/5 da fauna. Pronto. Eu fiz a pesquisa da Amazônia Legal e é um texto grande, mas eu fiz um resuminho desse texto, que fala bastante, aprende muito mais sobre a Amazônia Legal. É bem legal esse texto. Tá. Então, olha só, gente. Aqui, ó, quando falo de 1/5 de toda a fauna do planeta está na Amazônia, né? Então, a gente representou em desenho, ó, né? Fizemos um gráfico de pizza, repartimos em 5 pedaços, que é o nosso inteiro, né? Nosso inteiro está dividido em 5, que seria a representação do Brasil, esse gráfico aqui. E pintamos 1/5, uma parte que seria correspondente à fauna brasileira. Beleza? Muito bem. Ali no texto, na verdade, diz que é toda a fauna do planeta. Exato, isso, do planeta, desculpa. Não é só do Brasil. É que isso tudo está dentro da Amazônia. Muito bem, Gabriela, obrigada por me corrigir. Então, olha só. São mais de 400... Então, aqui nós não podemos botar brasileira, né? Fauna do planeta. É por isso que eu disse para a senhora, prof. Eu tinha dito, na verdade, quando a senhora estava escrevendo, só que o meu áudio estava fechado. Ah, tá. Do planeta, né, Gabi? Ok. Então, ela representa a fauna do planeta. São mais de 400 espécies de mamíferos. Os pássaros somam quase 1.300 espécies e os insetos chegam a milhões de espécies. Os rios amazônicos guardam 3.000 espécies de peixes e a flora é também expressiva, com 40.000 espécies de planta. Olha que riqueza que a gente tem ali, né, gente? Agora eu quero que nós vamos fazer, já que nós representamos ali a fauna, o que nós temos que representar aqui, galerinha? Ó, as terras indígenas, elas representam pouco menos de 1/7 da área do país. Agora vamos falar de Brasil. 1/7. Então, como que eu vou dividir a área do país agora? Pode fazer de pizza de novo, só que com 7 partes. E daí pintar uma. 2, 3, 4, 5, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pintamos uma, né, Gabi? Sim. 1/7 de quê? Terras? Das terras brasileiras. Das terras, representam as terras indígenas.
não é? Terras indígenas? Eu Muito tinha bem. me confundido. Então, 1/7, né? Pouco menos, né? Tá dizendo pouco menos, mas a gente vai botar 1/7, né? Então, Pra ficar mais pouco exato. menos de 1/7 dessa área do país é de terras indígenas. Muito bem. Agora, então a gente já viu que a Amazônia, então, ela é o quê? É um lugar, quando a gente fala que a Amazônia é o nosso pulmão, é o pulmão do Brasil, por quê? Porque ali, olha a riqueza que tem ali dentro, gente. Se isso terminar, imagina o impacto que acontecerá na nossa natureza, né? Vocês já imaginaram? Olha quantas espécies que temos ali dentro desse pedaço de terra. Então, ele é muito valioso, né? Uma pena que o ser humano vem destruindo isso bastante, né? Exatamente, né? Oi. Eu já cheguei a pensar assim, o que aconteceria se a Amazônia parasse de existir do planeta? Se a Amazônia parasse o quê? De existir. É verdade. O que vocês acham que aconteceria? Todos os seres humanos morreriam, porque ela tem bastante, como que eu posso dizer? A maior parte da Amazônia é árvores, então ela ajuda muito para respirar. Então, não sei se eu explicar direito, mas Pode seria falar. menos oxigênio para os seres humanos. Iria acontecer um grande desequilíbrio, né? Um desastre ecológico, né? E também a gente não conseguiria mais saber quais são esses animais que a gente conhece, porque a maioria dos animais que a gente conhece vem de lá da Amazônia. Já tem muitos em extinção, né? E iria acontecer uma catástrofe mesmo ambiental, né, gente? Então, oi. O prof, Pássaro bem grande na minha janela, ele é marrom as costas, na barriga ele é azul, o bico é vermelho e o pescoço dele também é vermelho. É? Fale. Oi. Ele faz um som muito estranho. Ô, prof. Quem quer falar? Fala, Pietra. É porque na minha antiga casa, eu morava lá em Goiânia. Na minha antiga casa, no meu coqueiro, que é lá embaixo, o coqueiro, na minha rua, tinha um ninho de araras. Ah, é? Sim, aí tinha muita arara lá. Ia muita arara. Que legal, né? É bem raro também, né? A gente não vê em qualquer lugar. Aqui, Prof. por exemplo, a gente não vê, né? É que tu estava muito perto da Amazônia também, né, Pietra? Não, não, prof, eu morava em Goiás. Ah, Goiás. Prof. Oi. Goiânia. Fala, Arthur. Fala, Arthur. Teve uma vez que eu não vi um ninho, eu vi uma árvore inteira de arara. Era uma árvore grande, toda habitada por araras, só que eu vi no Pantanal de São Francisco, daí sim. Era um lugar de preservação animal. Sim. Eu já vi um tucano, aqui lá em Pissarras eu já vi um tucano. É? Prof. Lá também um tucano, ninho. Prof. Primeiro, eu estava em um sítio e eu tinha visto um tucano. E outra coisa que você tinha falado que ia acontecer se não existisse mais a floresta amazônica, né? Eu acho que seria muito ruim, mal teria madeira também, porque a maioria dos outros países, eles já desmataram praticamente tudo nos outros países, nem em outros países também ia dar para ter madeira. E a Amazônia é um lugar que tem bastante árvores, então também poderia ficar mais difícil de Sim, respirar, de obter a matéria-prima, tu quer falar, né? Que é a madeira. Só um pouquinho, porque hoje, na verdade,
as empresas que utilizam madeira, né, elas já têm um projeto que, ao mesmo tempo que eles cortam, eles já estão plantando, né, reflorestando novamente, né? Então, muitas empresas já adotam a Que Bom é uma, no palitinho do picolé, tá escrito assim, ó, madeira de reflorestamento. O que que quer dizer? Que a empresa, ela já cuida do meio ambiente, então toda a madeira que eles utilizam, ela é de reflorestamento. Então, eles cortam, mas também já estão reflorestando novamente, né? Para que aquela, no lugar daquela que eles vão tirar, já esteja nascendo outra, né? Posso falar? Pode. Sobre a ciências, a gente estudou um pouco que da madeira vem a água, né? Então, se não tiver madeira, se não tivesse a Amazônia, não ia ter madeira e não ia ter água. Por que que não ia ter água? Por causa da madeira? É porque a gente estudou um pouquinho em ciência e da madeira vem a água, né? E com isso, chegou muitas pessoas e foram destruindo as árvores. Daí a gente não ia ter água. Ô, prof, eu sei o que a Fernanda tá tentando dizer, que é a retenção da água. Ah, tá. Sim, que as árvores, elas retêm a água, né? E que daí, quando não tem chuva, a árvore, ela retém aquela água da chuva. E aí, o que que acontece? É aquela água que está retida ali nas folhas, né? Ela desce pelos troncos, vai para o solo e do solo vai para os rios. Isso que tu queria falar? Sim. É isso, Bruna? Sim, prof, que a gente estava estudando do desmatamento que aconteceu lá no começo do Brasil, lá na colônia. Ah, sim. Aham. Eu sei porque eu também dou essa matéria para o 5º ano B, né? É a mesma matéria. Ok, do ciclo da água, né? Dos usos da água, né? Como é que é? Das matas ciliares também, a gente falou, das florestas, né? O que acontece se a gente tirar as matas ciliares, né? O desmatamento e afim. Muito bem. Ô, prof, Oi. prof, vamos voltar para a aula de matemática. Vamos voltar para a aula de matemática. Então, vamos lá. Você sabe o que é hectare? Quem sabe, para nós respondermos? Sim, eu sei, prof. Então, fala aí. Um hectare é uma medida de área de 100 metros quadrados. Então, vamos botar assim, ó, primeiramente. É uma medida De área. Deixa eu ver aqui só um pouquinho. Na verdade, ela é uma unidade de medida, tá? Unidade de medida utilizada para medir grandes... Prof, mas essa resposta não é pessoal? Hã? Essa resposta não é pessoal, tipo, ou é para colocar isso daí? Não, vocês podem botar a de vocês. Eu tô fazendo uma resposta aqui, ó. Ah, para quem não fez, né? Ó, é uma unidade de medida utilizada para medir grandes áreas. O que mais que tu botou, Gabi? Áreas. De 100 metros quadrados. Tá, mas a gente não precisa botar agora isso ainda, tá? Então, ela é uma unidade de medida utilizada para medir grandes áreas. Eu vou botar aqui entre parênteses, ó. Superfícies agrícolas. Você sabe o que é isso? É as áreas que são usadas para plantação. Isso mesmo. Não só para esse tipo, né? Eu estou dando um exemplo aqui, né? Superfícies agrárias. Não quer dizer que é só usado para superfícies agrárias. Por exemplo, assim, ó, se eu tenho um campo de futebol, ó, um campo de futebol, eu tenho que medir ele. Então, ele também é mais extenso, né? Então, eu vou ter que utilizar uma medida maior, né?
que eu não vou conseguir medir com uma fita métrica que a gente usa no dia a dia ou com uma régua, né? Eu vou ter que utilizar de uma outra unidade de medida que seja mais extensa, né? Para grandes áreas, que é o caso agora do hectare. Muito bem. Você já tinha ouvido falar de Amazônia Legal? Não. 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 Nunca. Não. Mais algum comentário? Acho que não, prof. Não. Prof. Vamos, olha aqui, ó. Vamos pesquisar Legal, prof. para a próxima aula. Prof, Prof, Oi. prof, posso falar um pouco sobre a Amazônia Legal? Fale. Já tá pronta a pesquisa. Já tá pronta? Já Não. tá aqui em cima. Então, tu vai fazer o seguinte, falta só 10 minutos. Tu vai, na próxima aula, tu vai falar, tu vai fazer uma anotação no teu caderno e na próxima aula tu vai falar pra gente. E os teus amigos também, Só também, prof. os amigos também podem fazer a pesquisa e a gente vai, na Prof, próxima aula a gente vai falar sobre isso, tá bom? prof, eu acabei uma de pesquisar pergunta. aqui, ó. É que hoje a gente tem 2 aulas, né? Eu sei, mas já tá acabando uma, gente, senão a gente não vai conseguir chegar aqui no nosso Prof. objetivo. Eu já pesquisei. Prof, Tá, então, A Arthur, pesquisa também tá- anota o que Ah, você eu- pesquisou para a próxima aula. Quais frações aparecem no texto? 1/7, 2/3 e 1/5. 1/7. A próxima aula é de matemática, né, também, né? Isso, próxima de matemática, É terça-feira. de hoje, né, prof? Próxima aula de terça-feira que vem. Ô, prof, é que eu coloquei em fração, tá? Em números, eu não coloquei por extenso. Não tem problema. Agora eu pergunto para vocês. Esse 2/3 estava se referindo a quê lá no nosso texto? O território brasileiro indígena. Então, 2/3. Então, eu vou agora pegar o território brasileiro e dividir em quantas partes? 2/3. Quantas partes? Vai ter o meu gráfico? 2/3. Tá, mas 3 quantas partes? partes. 3. 3 Isso aí. Então, eu vou fazer aqui, ó. 3 partes, né? Sim. 2 partes equivale ao Ao território território. brasileiro? Indígena. Eu tô confundindo com o brasileiro. Território brasileiro, é isso? Indígena, eu acho, prof. Deixa eu conferir lá no texto. Pera. Eu só preciso achar aqui a fração. Ô, prof, meu pai, ele é topógrafo, né? E de vez em quando ele fica falando nessas coisas de hectare. Ah, e o teu pai é topógrafo. Muito bem, era esse o nome que eu queria dizer para vocês. Topógrafo. É a pessoa que faz a medida de grandes áreas, não é isso, Sofia? 2/3 do território brasileiro, prof. É, prof, é isso mesmo. Ele tem um aparelho que de vez em quando eu vou trabalhar com ele, eu seguro parte, aí ele vai lá na ponta do terreno, ele vai pegando as medidas. Aí é um tripé, né? Coloca tipo um negocinho, daí tu vai olhar lá dentro, não é? É. Uhum, é bem legal, Não, né? esse é diferente, esse é diferente. Esse é diferente? Esse aí que eu tô falando, eles usam muito na rua. Vocês já viram eles medindo rua? Sim, mas meu pai agora ele tá usando o outro. Não é tão... Meu, Sofia, teu pai tá em casa? Tá, Oxe, ele podia dar uma aula de hectare para nós, né? deixa eu lá chamar ele. Verdade. Não é, gente? Só que vai acabar a aula agora? Verdade, prof, na próxima aula ele pode conversar um pouco com a gente? Na próxima aula conversar, pode dar uma imagina. aula pra nós. Imagina, ele trabalha com isso, né? Olha que Vai legal. ser muito legal, prof. Vai ser legal para o nosso aprendizado. Prof, meu Oi, pai tá aqui, prof. tá aí? Tá. Boa tarde. Oi, peraí, deixa eu voltar aqui.
Pode dar uma aula para nós na próxima aula? Calma, deixa eu entender. Oi, pai da Sofia, tudo bom? Tudo bom? Gabriel, meu nome. Gabriel, tudo bem, Gabriel? Então, nós estamos falando aqui sobre hectare, né? Aí a Sofia chegou que você é topógrafo, né? Sou. Olha que legal. Então, tu trabalha muito com essas medidas de áreas grandes que a gente está trabalhando agora, que é o caso do hectare, né? Uhum. Né? Tu tens alguma dica para dar para nós sobre isso? Para falar alguma coisa sobre o teu trabalho? Como é que tu faz? Tenho. Pode falar para nós alguma coisa? Podemos. A senhora quer saber só sobre o hectare? Não, pode falar do teu trabalho em si, né, pai? Pode falar, né? Qual os lugares que tu faz essa medição, de que forma é feito, o nome do instrumento que tu utiliza. Tá. Então vamos lá. A minha profissão, né, a gente é mais conhecido na sociedade como agrimensor, né? Hoje já teve uma agrimensor. Hoje já teve umas variações, né? Na verdade, mudou um pouco de agrimensor para geomensor, que a gente hoje trabalha com a questão das coordenadas, né? Que são enviadas via satélites. Que são, assim, como é que eu posso explicar? No geral, assim, no genérico, usando um exemplo bem comum, assim, vamos dizer, né? Eles querem saber... vamos usar um exemplo até meio chato, assim, mas é o que acontece no nosso mundo hoje. Sei lá, os Estados Unidos quer lançar uma bomba lá no Iraque. Então, eles precisam saber a coordenada lá do Iraque. Daí, eles informam essa coordenada com os aparelhos deles e a bomba se desloca, né, pelo ar lá naquele ponto. A coordenada é um instrumento de localização com precisão muito boas hoje. Hoje a gente tem equipamentos que a gente chega com precisão de 3 milímetros, 4 milímetros de diferença. Então, é praticamente zero, né? A nossa profissão, a gente costuma dizer nas obras que a gente é o primeiro profissional a entrar na obra e o último profissional a sair. Por quê? Porque nas obras, vamos supor, nos prédios, né? A gente vai fazer a medição do prédio. A gente vai lá primeiro faz o estudo do terreno, mede o terreno, para saber como é que qual é a medida de frente, qual é a medida de fundo, qual é o nível que o terreno está em relação à rua, né? Daí a gente depois, o profissional de agrimensura faz a locação dos prédios, que é botar aquelas estacas onde a gente passa na rua, vê que eles batendo estaca, ou furando, né? Aquilo ali é o profissional que marca, é o profissional da agrimensura, né? Depois a questão do prumo do prédio, para saber se o prédio está torto, se o prédio está reto, é a gente que faz a conferência. Até isso, olha. Até isso, Então, a gente é o primeiro profissional a entrar na obra e o último profissional a sair. A gente também trabalha muito em questão de matos, né, de fazenda, de sítios, de terrenos maiores ou um pouco menores. A gente faz as aberturas de rumo, que são as divisões dos terrenos, né, as extremas entre um terreno e outro. A questão de níveis de rua, né, níveis de tubulação de esgoto. A gente trabalha em todas as áreas relacionadas à engenharia. Né? A parte da engenharia a gente está envolvido em todos os sentidos, praticamente. Então, Gabriel, eu estava falando para eles, né, como a matemática é importante, né? Então, assim, a tua profissão envolve muito a matemática, né? Muita matemática. Então, hoje a gente está trabalhando aqui o hectare, né? Parece uma coisa, né, para eles hoje sem significativo, não é significativo para eles, mas num futuro, dependendo da profissão deles, vai ser muito importante essa parte, né, da matemática. Isso, a gente usa a matemática diariamente. Trigonometria, geometria, isso aí é constante, todos os dias. Exatamente. A gente usa hoje, né, as medidas, né, as unidades de medidas mais usadas. É o metro quadrado, né, o hectare, o alqueire e o acre, né? E o acre, que são todas elas unidades de medida. Essas unidades são para simplificar a fala, né? Acaba tendo mesmo